Oi, boa tarde. A gente está encerrando essa mesa de discussão com alguns casos que foram apresentados, experiências de cada um dos serviços. E nós, da equipe do transplante hepático do HC, fizemos uma revisão num dos braços da assistência para o paciente imunocomprometido, que é a redução de risco de doenças endêmicas, e uma delas que o nosso país apresenta alta endemicidade, que é a tuberculose. Então, quero só trazer para vocês, foi um exercício, sempre, né? Então, nós sabemos que a tuberculose, no contexto do imunocomprometido, um dos maiores riscos é a condição de imunossupressão do paciente, enquanto vulnerável. Nós temos também um paciente pré-transplante hepatopata, e em muitos casos com comorbidades metabólicas, e, de forma geral, nos casos, nas cortes dos transplantados mundialmente, eles têm uma maior incidência da ocorrência de tuberculose e doença, comparado a países já endêmicos, como os 30 mil casos por 100 mil habitantes, que é o caso do Brasil. A morbidade nesses pacientes costuma ser maior, tendo em vista a manifestação extrapulmonar e a dificuldade, desafio diagnóstico. Usualmente leva-se mais que um mês para fazer diagnóstico nesses pacientes. Também nós temos interação medicamentosa com os imunossupressores e efeitos colaterais que podem deixar mais complicado esse acompanhamento, e a grande maioria dos casos, até 80%, ocorrem no primeiro ano pós-transplante. Então, é sempre um desafio tratar a tuberculose latente no imunocomprometido no pós-transplante hepático, e a quimioprofilaxia fica sendo uma opção. Nós sabemos que o nosso grupo, então, realiza esse rastreio antes do transplante. Nós usamos o corte da intradermorreação de 5 milímetros, porque eles são pré-transplantados, e nós fazemos o tratamento por 6 meses, com a dose de 300 miligramas por dia, usando isoniazida. Nós, por enquanto, não temos dados de segurança nessa população, foi uma curiosidade. Então, esse trabalho se propõe a avaliar a segurança desse tratamento para os nossos pacientes. Então, é um estudo retrospectivo. Nós usamos como critério a técnica da intradermorreação, é a preconizada pela Anvisa. Esse recorte dos últimos 10 anos, nós excluímos os pacientes que tiveram óbito no primeiro mês, e pesquisamos eventos adversos que são já descritos na isoniazida, como as neurotoxicidades, reações de hipersensibilidade, e qualquer elevação no nível de enzimas hepáticas, mas mais especificamente a hepatotoxicidade, que, por definição, por esse artigo que é de 99 do JAMA, é aumento da TGO em 5 vezes, é uma enzima inespecífica, mas é o que a gente, para o fígado, comparado com a TGP, mas é o que a gente usa para critérios de hepatotoxicidade. Então, os dados foram compilados de diversas fontes, sendo desde prontuários físicos, a eletrônicos e exames laboratoriais disponíveis no nosso sistema. Coletamos dados também referentes ao tratamento da tuberculose latente, como resultados da intradermorreação e os momentos de uso e retirada da isoniazida, bem como medicações associadas. Os sintomas diversos foram procurados nos prontuários que nós fizemos revisão, e os exames laboratoriais são já os realizados pelo nosso serviço no intervalo preconizado. Fizemos uma explanação de análise estatística, usando testes para variáveis não paramétricas, sejam elas categóricas ou contínuas, né, para avaliar tanto hepatotoxicidade como interrupção do tratamento precoce. Então, do universo nesses últimos 10 anos, de cerca de 930 pacientes, nós tivemos o PPD realizado em cerca de 1/3 deles, e mais ou menos 25% foram reatores. Não receberam tratamento para isoniazida quase metade desses pacientes.
tivemos uma perda de informação por conta da característica dos dados, na forma como eles são disponíveis no nosso serviço, e foram indicados 17 tratamentos, 17 pacientes tratamento, e receberam profilaxia 13 pacientes. Então, completaram esse tratamento 8 deles, e os 5 desses pacientes interromperam. A mediana de idade foi de 57 anos. Um desses pacientes teve um predomínio de homens, um desses pacientes evoluiu a óbito. Como doença de base, a gente tem uma prevalência de hepatocarcinoma, uma alta prevalência também de infecção crônica por hepatite C. Um dos pacientes foi retransplantado por disfunção do enxerto, e das complicações pós-transplante, um dos casos teve recidiva de hepatite C, certo? E neoplasia. Então, a maioria dos pacientes, o que eu trago para vocês é que a maioria dos pacientes já tinha enzimas hepáticas acima do limite superior de normalidade, embora já tenha passado a fase das intercorrências clínicas. Muitos deles tiveram uma elevação transitória das enzimas, mas sem estar superior a 3 vezes o limite superior de normalidade. E em um desses pacientes, que foi esse paciente em que interrompeu o uso no 9º dia, ele teve enzimas maior do que 5 vezes. Esse paciente estava em uso ele era um paciente com episódio de convulsão, já começou realmente com a enzima aproximadamente na casa dos 400, e isso foi caindo progressivamente. O paciente que interrompeu no dia 20 teve um diagnóstico de uma doença neoplásica hematocutânea e acabou evoluindo a óbito. Então, tivemos um óbito na nossa amostra, mas a gente entendeu como sendo não relacionado. E num outro paciente que teve elevação aqui, possivelmente atribuída exclusivamente à isoniazida, ela foi suspensa, as enzimas voltaram ao normal. Mas é um senhor idoso, que é um fator de risco para hepatotoxicidade, para isoniazida. Tinha uma doença, também era hepatopata crônico para hepatite C, nós não investigamos se ele teve recidiva ou não, mas as enzimas voltaram ao normal. E um que interrompeu com 140 dias, a gente não conseguiu entender por que não completou 180. Então, nós, a princípio, não encontramos nenhuma relação, nenhuma evidência, fazendo uma análise estatística explanatória inicial, entre o uso da isoniazida e outros fatores demográficos. E nós acabamos trazendo esse último slide, penúltimo, para mostrar que realmente nem todos os pacientes transplantados têm essa avaliação de risco, é acessada nessa avaliação de risco. Cerca de 30% deles, 20%, 30% são reatores, usando PPD, e o PPD parece ter uma boa concordância com outras formas de análise imunológica. E também poucos deles iniciam a profilaxia. Mas nós entendemos que a gente pode melhorar, talvez, a qualidade dessa informação, né, no nosso serviço, e nós vamos fazer isso a partir depois dessa apresentação. Então, nós entendemos que o tratamento com a isoniazida aparentemente é seguro. Claro que nós temos que ter critério para iniciar esse tratamento dos pacientes, esperar uma melhor oportunidade, melhor momento. E a interrupção foi semelhante um pouco ao que tivemos na literatura, e os óbitos não foram, o óbito que nós tivemos não foi relacionado. É isso.